Você está pensando em ser farmacêutico? Já está fazendo faculdade de farmácia? Ou já é farmacêutico? Se você se enquadra em algum desses três exemplos, você está no lugar certo, no lugar exato. Esse vídeo foi feito para você. Nós vamos falar hoje sobre a nova era farmacêutica, o melhor momento dos últimos 20 anos para ser farmacêutico. Mas antes de começar, quero pedir já para você, se inscreva aqui no canal da Apsen, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe seu like, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E além disso, compartilhe com seus colegas para que eles tenham o mesmo conhecimento. Bem, para começarmos aqui nosso bate-papo sobre a nova era farmacêutica, nós temos a presença aqui de Inácio Lovan, que é mentor, treinador e consultor farmacêutico. Quero agradecer bastante por você ter aceito aí nosso convite, Inácio. É muito bacana contar com você para falar sobre esse tema tão importante, né, para as pessoas que estão pensando em ser farmacêuticos, já estão estudando, né, estão na faculdade, enfim, pensando em se tornar farmacêutico, e para quem já está no mercado, né, para quem já está atuante, para quem é farmacêutico já. Então, com certeza esse vídeo vai ser bastante esclarecedor, vai trazer vários insights aí para esse público, né? Excelente. Eu que agradeço, Amador. Para mim é uma alegria sem tamanho estar aqui para falar, como você bem adiantou, de um dos temas que, para a gente que vive hoje na área farmacêutica, é de extrema importância, não é? Porque não é só o nosso presente, mas é a história que nos trouxe até aqui e o legado que a gente deixa para a próxima geração. Então, muito obrigado por esse convite, uma alegria realmente sem tamanho e vamos lá. Bacana, Inácio. Inácio, então, primeira pergunta, quando você fala o tema nova era, quando é que isso começa, Inácio? Quando começa essa nova era? Excelente. Amador, a gente vem numa crescente dos últimos anos, assim, sem precedentes na profissão farmacêutica. Então, hoje, eu costumo dizer que nós estamos vivendo o melhor momento dos últimos 20 anos para ser farmacêutico no Brasil. E para muitos isso pode parecer curioso, né? Mas os 20 anos eu estou sendo modesto, porque, na minha opinião real, a gente está vivendo o melhor momento dos últimos 50 anos. E aonde que isso começa, não é? Pegando aqui um gancho na história, porque nós somos, resultado da nossa história e tem muito aprendizado na história farmacêutica. A maneira como a gente é farmacêutico hoje, a maneira como a gente exerce a nossa arte, eu digo muito, Amador, o nosso farmaceuticar, esse verbo que é o ato ou efeito de você exercer a arte farmacêutica, ele foi construído no momento, especialmente para aqui o mercado brasileiro, ele foi construído no momento onde um alemão pegou um pó e ele comprimiu esse pó e fez o primeiro comprimido. Isso é um marco para a gente está falando de 1890, né, direto do túnel do tempo aqui, mas esse marco vai dar para a gente uma possibilidade incrível de quê? De tratar melhor as pessoas. De que forma que isso acontece? Quando eu tenho a produção em escala, eu consigo atingir mais pessoas. Então eu reduzo o tempo de produção da dose, eu reduzo o custo para produzir uma dose, então mais pessoas vão ter acesso por quantidade e por menor custo. Então isso faz, inclusive, com que a gente tenha hoje uma longevidade muito maior, quase que o dobro, né, do que um século atrás, graças a essa evolução da ciência farmacêutica. Mas tem um detalhe relevante no meio dessa história, que é o seguinte: quando no Brasil, aí um episódio mais nacional do que mundial, quando no Brasil a gente tem o boom da industrialização, que no nosso caso veio principalmente a partir da década de 50, né, num pós-Segunda Guerra, onde inclusive surgem as empresas nacionais. A gente tem muitas empresas nacionais que surgiram na década de 50, na década de 60, na década de 70, e isso fez com que mais caixas aparecessem no ambiente farmácia. Então aquele farmacêutico que até aquele momento ele fazia, literalmente ele fazia o medicamento para a pessoa, né, de maneira individualizada, agora isso chega de uma maneira mais organizada, estruturada numa caixa ou num frasco, não é? Na época era muito comum até mais frascos do que caixas. E este episódio no Brasil, de maneira curiosa, fez com que muitos farmacêuticos não atuassem mais, não fizessem pelo menos a jornada completa, vamos dizer assim,
de atendimento e o mais importante, de acompanhamento dos seus pacientes nas drogarias. É um período onde, se a gente fosse caracterizar, não é? Eu chamo de apagão farmacêutico, mas essa é uma terminologia que eu utilizo, mas na prática é uma etapa, é uma fase onde o farmacêutico ele passa a assinar pela drogaria, ou seja, ao invés dele estar ali presencialmente, não é? E majoritariamente o tempo de abertura da drogaria, da farmácia até aquele momento, ele passa a assinar. E aí a gente tem esse descolamento da atribuição do papel farmacêutico para um momento em que o farmacêutico já não está mais tão presente na vida das pessoas. E isso, naquele momento, faz com que, de uma certa forma, a gente seja fruto dessa geração, às vezes sem perceber. Então, quando eu falo que nós estamos vivendo o melhor momento, por quê? É porque hoje nós voltamos a ocupar esse espaço, é porque hoje nós estamos fazendo elementos, né, de farmaceuticar de uma maneira muito mais contundente do que a gente fazia em 1980, 90. Não é que nos fazia trabalho farmacêutico, óbvio que não, mas hoje a gente tem a possibilidade de ajudar mais pessoas, não é? Bacana, que legal, né? Agora, o pessoal que está assistindo agora a gente, deve estar pensando, quais são os elementos que compõem essa nova era aí, Inácio? Maravilha, Amador. Os elementos, eles começam a ganhar força na última década. Na última década, Amador, intensificou-se aqui no Brasil a questão da prescrição farmacêutica, a tarja farmacêutica, que parecia um sonho, hoje a gente está muito próximo de alcançar a tarja. A questão, a ideia do consultório, ela não é de uma década, não é? Mas é de uma década para cá que a gente presencia a existência, agora é realidade o consultório. Então, quando a gente fala em se clinicar, em fazer uma clínica farmacêutica, que para muitos era quase que uma utopia, hoje isso é realidade. Então, nós tivemos muitos ganhos, na minha visão, de uma década para cá. Por isso que hoje é muito, na minha opinião, depende muito mais do farmacêutico construir uma boa história para si e deixar um legado muito legal para as próximas gerações do que há 20 anos atrás. Bacana, bacana, muito legal. E qual que é o legado, então, Inácio, que tem tanto para a profissão quanto para as pessoas desse momento aí atual? Maravilha, Amador. Isso norteia o nosso trabalho, tá? Então, eu considero essa pergunta uma das mais importantes que todo farmacêutico deveria se fazer. Nós aprendemos, na maior parte do nosso tempo, por exemplos, através de exemplos. E todos nós que estamos hoje na profissão farmacêutica, a gente aprendeu com os nossos antecessores e honramos eles. O nosso desafio é conseguir ser melhor do que a geração anterior e deixar ainda um legado melhor para a próxima. E quando a gente pensa num legado, quando a gente pensa na próxima geração, que é um pensamento mais humanitário, que é um pensamento de coletividade, de sociedade, e não só no meu próprio desenvolvimento, não só na minha própria carreira, mas naquilo que eu consigo deixar para as próximas gerações e me orgulhar de que eu contribuí para isso, é a hora que você reflete sobre o seu trabalho, sobre o exemplo que você dá, sobre o quanto que você cuida da sua formação, do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem, não é? Nós farmacêuticos temos o hábito de estudar muito. Estudar para a gente é uma coisa muito normal, né? Até porque a profissão farmacêutica ela é complexa. A faculdade de farmácia é uma das mais difíceis, não é, Amador? Então, é uma atividade que envolve o risco iminente de doença e de saúde. Então, a gente realmente estuda muito. Mas o fato de estudar não necessariamente nos dá a habilidade de transformar conhecimento em ações. Eu acredito que esse seja o maior legado que a gente pode deixar, que é estudar e conseguir viabilizar, fazer uma ponte cada vez mais bem estruturada, transformando o conhecimento em ações. E aí o que vai acontecer? A próxima geração de farmacêuticos, inspirados por bons exemplos, vão fazer ainda melhor do que a gente, e isso vai poder ajudar ainda mais pessoas, isso vai ajudar a saúde a se desenvolver mais ainda, a levar a ciência, a boa ciência farmacêutica, de uma maneira mais contundente, com mais propriedade do que a gente consegue fazer hoje. Bacana, legal, sensacional. Então é um grande momento então, né? Que as pessoas estão vivendo, né? Dos últimos, você comentou 20 anos, mas pode ser 30, 40, 50 anos, né, Inácio? Um momento bastante especial para todo mundo que está querendo viver esse mundo farmacêutico, né? Sensacional. Foi bastante esclarecedor, acredito que todo mundo que está nos assistindo deve estar com alguns insights, várias ideias, né?
Quero agradecer bastante aí a tua presença, Inácio. E lembrando a todos que a gente tem um link aqui na descrição, logo abaixo, e você pode baixar um e-book muito bacana, um presente aí para você que nos acompanhou até o final. Quero agradecer, Inácio, a sua presença aqui. Foi muito bacana, um momento incrível e bastante esclarecedor, tenho certeza aí, para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Amador. Foi um grande prazer. Conte sempre comigo. Grande abraço.